Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, nessa data que é significativa e emblemática, dia 21 de abril, um dia para a gente prestar reverências ao legado moral, ao legado nacionalista, patriótico, de um brasileiro, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um egresso do que seria o Exército Brasileiro à época, mas que se organizou contra os brasileiros para tornar o Brasil uma nação independente, uma nação soberana, uma nação que tivesse luz própria e tivesse o seu caminho traçado apenas pelo povo brasileiro. Quando a gente compara esse legado moral com o que nós estamos vendo hoje no governo brasileiro, sobretudo por pessoas que também são egressas das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, a gente não tem como fazer alguns contrastes. Eu, quando fiz a faculdade de Direito, eu nunca pensei que eu fosse me referir a governantes brasileiros, a altas autoridades, com os vocábulos mais cabeludos do planeta, né? Mas não tem jeito, eu tenho certeza que você também, quando enxerga a realidade, você também pensa em vocábulos do tipo bandidos, corruptos, lacaios, traidores, antipatrióticos, ou antipatriotas, né? Ou genocidas, assassinos. Gente, são coisas muito pesadas, né? Mas eles justificam esse tipo de situação. A gente vai falar sobre isso hoje. Se você está chegando agora e conhecendo o nosso portal, antes que eu me esqueça, se inscreva aqui no nosso portal. Ajude outras pessoas também a terem contato com o nosso espaço, com vídeos para vir para cá. Mande seus comentários, porque aqui são sempre lidos, são sempre considerados. E dê joinha, porque você ajuda a gente a chegar a mais pessoas ainda, tá bom? Vamos seguir em frente. Então, gente, não tem como a gente não fazer uma comparação naquele legado moral que foi deixado ao longo de tantas gerações e ver tudo que o Brasil construiu sendo entregue agora de mão beijada com o patrocínio daqueles que deveriam cuidar da defesa da soberania nacional. Bom, hoje eu vi uma coluna do Anselmo Góes, onde ficou bem explicitado que as Forças Armadas não têm uma unidade hoje em relação ao governo Bolsonaro. O general Pujol, que foi substituído agora justamente por ter tido hombridade, ter tido caráter e não ter se submetido às loucuras que são colocadas todos os dias pelo governo Bolsonaro. Como sinal dessa independência e da sua maturidade, a sua visão, que é próxima da maior parte das pessoas racionais do nosso país. Teria acontecido o seguinte, segundo a coluna do Anselmo Góes, que é um jornalista que não inventa cascata. Então ele pegou essa informação, ela só iria publicar se tivesse fonte segura. Disse ele na coluna dele: era para pedir demissão. Ex-comandante Edson Pujol disse que o Eduardo Pazuello ferrou o Exército. Segundo a matéria, a nota, aconteceu o seguinte, vamos lá. Veja a história que circula no chamado Forte Apache, como é conhecido o quartel-general do Exército em Brasília. No encontro recente, o ex-comandante do Exército, Edson Leal Pujol, comentou com Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Bom, aí já tem uma situação complicada, né? Você chamar um general de ministro da Saúde no meio da pandemia, isso aí, você falando para um estrangeiro, já cria uma interrogação. Mas, abre aspas, Pazuello, quando o Bolsonaro lhe proibiu de comprar vacinas, você deveria ter pedido demissão. Obedecendo, você se ferrou e nos ferrou junto. Pois é, foi isso que aconteceu. O Pujol não está mentindo. E essa declaração do Pujol já está repercutindo nas redes de direita, né, que estão também atacando o Pujol de todas as formas. Então nós vivemos no nosso país uma grande esquizofrenia, onde nós temos esse tipo de comportamento de um Pazuello, que é um general da ativa e que se submeteu a um capitão absolutamente limítrofe intelectualmente, psicologicamente, uma pessoa que não sabe o que está fazendo à frente do nosso país, e a única coisa que ele faz é cuidar dos seus interesses pessoais e ajudar a matar brasileiros todos os dias. E aí ele tem um bando de cúmplices ao seu redor que estão preocupados, gente, vamos falar a verdade, né? Com contra-cheque. Porque o que o Pazuello ficou fazendo nesse ministério depois de ter sido desautorizado pelo Bolsonaro, ele vai ter que gastar muita grana com advogado agora. Como a gente tem dito há muitos programas aqui, ele vai gastar tudo que ele recebeu com advogado. Porque o que a CPI vai revelar agora
de desmandos, de responsabilidade do Pazuello a mando do Bolsonaro, isso aí vai causar complicações para ele e vai causar complicações também para o presidente da República. Todo mundo da área jurídica, todo mundo que observa essas questões sabe disso. Não é à toa que o Bolsonaro se reuniu nesses últimos 30 dias, todos os dias com a assessoria jurídica do Palácio do Planalto. Todos os dias. Ele está mais preocupado com isso do que ele transparece de uma maneira geral. Bom, e aí a gente vai vendo os lacaios, né? Como é que a gente pode se referir a algumas criaturas, senão de uma forma bem dura, né? Esse aqui é o general Braga Neto, que na troca do comando do Exército foi fazer bravata, aliás, é o ex-general. Ele está ocupando um cargo, gente, de ministro, que normalmente seria um ministro civil, para falar, né, para coordenar as 3 forças militares do nosso país. No entanto, ele não está percebendo isso. Eu acho que ele esquece que quem paga o salário dele somos nós. E nós estamos pagando um salário de uma pessoa, não é para conspirar contra nós, não é para conspirar contra a Constituição, não é para ficar fazendo bravatinha como se fosse um miliciano institucionalizado dentro do governo Bolsonaro. Ele não precisa ficar puxando o saco do Bolsonaro e, para isso, ele ter que falar uma série de insanidades. Eu vou colocar aqui um trecho para vocês, gente, e vou mostrar por que eu estou sendo tão enfático, porque hoje é dia de Tiradentes, né? Você compara o Tiradentes com esse tipo de comportamento aqui, é barra pesada. Mas vamos ver um trechinho do que ele falou aqui e vamos comentar. Vamos lá. Contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. Ô, ministro Braga Neto, quem é que está querendo colocar a liberdade do povo brasileiro em risco? O senhor está reproduzindo esse discurso como um papagaio, né? O senhor está preocupado mesmo é que se o Bolsonaro sofrer impeachment, o senhor vai perder o seu contra-cheque. A única ameaça de liberdade que tem é a liberdade do bolso das pessoas que serão exoneradas. Não tem nenhum movimento contrário à liberdade do povo brasileiro. O senhor está repetindo como um papagaio coisas absurdas, mas o mais grave é o seguinte, que o senhor está sendo pago por mim, está sendo pago pelo povo brasileiro. E, gente, não se choquem, você que está chegando aqui pela primeira vez, com a veemência da crítica, porque nós acabamos perdendo muito essa percepção que é direito do cidadão fazer críticas dentro de uma república, críticas quando eles estão se desviando da sua missão institucional. A gente perdeu um pouco esse hábito e muita gente tem um medo reverencial de militares ou de ex-militares por conta da história dramática que a gente teve aqui no nosso país. Mas o ministro aí, ele está desenvolvendo um papel absolutamente corrompido diante de princípios institucionais que nós temos que preservar aqui no nosso país. E o mesmo ministro que faz esse tipo de bravata, nós vamos falar de outras vigarices aqui no governo Bolsonaro, o mesmo ministro que está aqui nessa reunião do dia 22, enfiou a viola no saco quando o Paulo Guedes o desmoralizou. Quando o Paulo Guedes disse que o plano que ele estava apresentando de recuperação econômica, enfim, o tal plano Marshall, demonstrava um despreparo. O Braga Neto foi humilhado, ele foi desmoralizado. E essa desmoralização não foi apenas no plano das palavras, não. Ele pegou o projeto todo, enfiou dentro do saco e sumiu. Ele ficou 1 ano sem falar nesse tal plano Marshall, ficou numa posição absolutamente sem nenhuma importância dentro do governo Bolsonaro e agora está vindo para essa operação tapa-buraco. O grande mérito do Braga Neto hoje no governo Bolsonaro é ele ser companheiro de motocicleta do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando sai para fazer as voltinhas, ele coloca aquele jalequinho cheio de símbolos, né, aquele coletinho, e sai como 2 adolescentes com outros tantos fazendo a segurança. É a única coisa que está sendo útil agora a presença dele dentro do governo Bolsonaro. E aí fica fazendo esse tipo de bravata, querendo ameaçar a sociedade. Quem está ameaçando o Brasil é o próprio presidente da República. Quem está ameaçando as instituições é o presidente da República com os comportamentos que ele tem o tempo todo. Quem é que está dividindo a nação? Quem é que fez discurso de dividir a nação o tempo todo, de ficar caçando comunistas? Quem são os comunistas? Onde estão essas pessoas? E aí a gente vai vendo que esses desvios não são solitários, né? O Paulo Guedes, você que por acaso se encontrou com ele em algum supermercado, eu gostaria de saber se você compartilhou
com Paulo Guedes os elogios que ele disse que recebe quando vai ao supermercado. Vamos colocar aqui, para quem não viu a cena ainda, isso aqui não é montagem, tá, gente? Ele falou isso aqui mesmo. Sobretudo você que é bolsonarista, que ainda acredita nesse governo. Você tem ido ao supermercado? Você está vendo quanto é que está custando o óleo de soja, os produtos de limpeza, os produtos de origem estrangeira, como o azeite. Você tem visto como é que os preços dessas coisas têm se comportado? Dos laticínios, do iogurte, queijo, enfim, do arroz, do feijão, a carne, o frango, o peixe. Vocês têm visto como é que estão os preços? Vocês têm visto como é que estão os preços dos combustíveis quando você vai abastecer seu carro? Pois bem, no entanto, você, se não está muito feliz, você certamente não é a pessoa que encontra Paulo Guedes, porque ele tem encontrado pessoas que eu gostaria de saber quem são essas pessoas aqui. Vamos relembrar aqui, vamos lá. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem, às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. E isso me recompensa mais do que qualquer elogio. Eu entro no supermercado, as pessoas me agradecem, às vezes falam, olha, nós rezamos pelo senhor, nós estamos sentindo o que o senhor está fazendo por nós. Gente, como é que a gente pode classificar esse tipo de criatura, outro que é pago com dinheiro do povo brasileiro para fazer o que ele faz? Vamos relembrar aqui duas questões, gente, que estão todas interligadas, né? Há um ano atrás, exatamente, o Paulo Guedes disse o seguinte, que se fizesse muita besteira, o dólar poderia chegar a R$5. Nessa época o dólar estava a 4,65 e a moeda brasileira está chegando a R$6. O dólar, ele perdeu valor em várias partes do mundo. Várias moedas tiveram uma valorização sobre o dólar. Aqui no Brasil, o dólar tem uma valorização sobre o real. A única moeda no mundo que não perdeu tanto quanto o real foi a moeda da Turquia. O resto, todo mundo teve uma valorização frente ao dólar. E para explicar o porquê que está acontecendo isso, o Paulo Guedes disse o seguinte, ele deu uma entrevista para o jornal El Mundo, da Espanha, onde ele disse o seguinte, para Guedes, dólar a R$5 reflete campanha da esquerda contra o Brasil. Para o ministro, além da pandemia e risco político, câmbio seria resultado da propaganda negativa feita por grupo quando saiu do poder. Gente, tem coisa mais bandida, mais vigarística, mais estelionatárica? Quem é que nomeia o presidente do Banco Central? Quem é que nomeou o presidente das estatais? Quem é que está interferindo na economia? Quem é que está fazendo bagunça, todo dia nomeia um e tira outro? Quem é que controla a política cambial do nosso país? Quem é que controla a política econômica, a política macroeconômica? Todas as medidas que dizem respeito a moedas estrangeiras? Quem é que tem conduzido toda a imagem do nosso país na questão ambiental, na questão do agrobusiness, na questão das preservações das nossas florestas? Quem é que tem queimado de fato a imagem do Brasil? É a esquerda. Então, gente, é um tipo de estelionato, né, sofisticado. Eu tenho dito para vocês, no nosso papo anterior, que esse pessoal que dá apoio, esses loucos que dão apoio nas redes sociais, que ficam espalhando discursos que justificam os comportamentos loucos do Bolsonaro, eles dizem que a responsabilidade de tudo que tem no Brasil, de coisas ruins, são dos comunistas. Que as redações estão cheias de comunistas, dos jornais, as editoras, o cinema, a arte, os bancos, as televisões, enfim, todos os lugares estão repletos de comunistas. As Forças Armadas, tudo é responsabilidade dos comunistas. Então, qualquer problema que tem, o Bolsonaro fica liberado, porque a culpa é de comunistas. E o Paulo Guedes, ao invés de fazer esse discurso mais claro, ele poderia também dizer que a culpa da imagem do Brasil estar corroída lá fora são dos comunistas e não do desgoverno, não dos quase 400 mil mortos aqui dentro, não por conta da miséria que está sendo resultante da falta de preparo da política econômica. Não, ele poderia dizer que são os comunistas, não, mas ele disse que foi a esquerda. A esquerda que já saiu do poder é que está fazendo conspirações. Agora, vocês imaginam se alguém que detém o controle de fundos de investimentos, alguém que está analisando em que país do mundo ele pode fazer investimentos, que ele pode orientar investimentos, ele olha para o Brasil e acha que não deve se fazer investimentos no Brasil porque teve alguém da esquerda que fez uma declaração ou que está fazendo mal à imagem do nosso país? Só bobo, só trouxa, só as pessoas que são seguidoras fiéis desse governo
que podem acreditar nesse tipo de história. Mas isso não está sendo por acaso, né? Enquanto a gente fica discutindo todas essas questões paralelas, as ameaças dos milicianos dentro do governo federal, ameaçando o povo brasileiro com seus fantasmas, enquanto nós ficamos distraídos com isso, todas as nossas reservas, todas as nossas empresas, todos os nossos interesses nacionais estão sendo entregues por esses traidores da memória de Tiradentes. Então não tem como a gente pegar leve em cima dessa questão, gente. Você que está me conhecendo hoje, olha, eu não sou sempre assim enfático não, mas é porque a coisa tá muito complicada no Brasil e a gente precisa jogar luzes sobre essas questões porque a gente tem que fazer alguma coisa, né, para justificar que a morte do Tiradentes, que o legado que ele deixou não foi em vão, embora estejam tantas pessoas, inclusive egressos das Forças Armadas, querendo sujar a memória daquele que foi herói nacional. Gente, um grande abraço a todos vocês, viva Tiradentes. Um abraço, tchau.